11. Creio que talvez você já o conheça. É um texto muito interessante. Logo depois do batismo de Jesus, logo depois dele receber aquela frase, aquela palavra tão bonita: este é o meu filho em quem me comprazo. Diz assim o texto: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus o adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amado Deus, mais uma vez, diante da tua presença, queremos aqui, Senhor, te agradecer por este momento tão gostoso de culto ao teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, pelas dízimos e ofertas. Te agradecemos, ó Deus, pela liderança desta igreja, pelo povo que, junto nas suas assembleias, nas nossas assembleias, tem tomado as decisões de acordo com a tua vontade. Também, ó Deus, eu peço que o Senhor ministre aos nossos corações agora, neste momento onde teremos a explanação da sua palavra. Ó Deus querido, livra-me de qualquer erro neste momento, que não fale o homem, mas fale o Senhor por meio do teu servo. Porque o Senhor é Deus, o Senhor conhece nossas vidas, e eu quero pedir ao Senhor, ministre aos nossos corações nesta noite. Abençoa a nossa mente, Senhor, e abençoe nosso coração para guardarmos a tua palavra, que já é abençoada para ti. Que a tua palavra encontre guarida em nossos corações. E que o teu Espírito Santo tenha toda essa liberdade de nos encorajar, se necessário for, mudar algumas atitudes nossas, alguns hábitos que não te louvam, que não te glorificam, que não traz edificação para as nossas vidas e nem para aqueles que estão em nossas voltas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nossa intimidade com Deus nos faz vencer as tentações. Queridos, a intimidade com Deus, ela é um reflexo de caminhada, é um resultado de caminhada com Deus, não apenas de um conhecimento teológico ou de um conhecimento doutrinário. Porque de nada nos adianta conhecermos tanto a Bíblia, mas se a gente não viver aquilo que pregamos, não tem lógica. Não é isso que o Evangelho nos ensina, não é isso que Jesus espera de nós. Então a nossa intimidade, ela vai se aprofundando a passo que a gente vai se envolvendo mais com Deus. O detalhe é que nós se envolvemos demais com as nossas coisas, com os nossos propósitos, com os nossos objetivos. Mas você já imaginou quanto tempo você dedica para as coisas, para você, para a sua família? E quanto tempo você dedica para estar a sós com o Senhor? E já imaginou se tudo aquilo que você tanto investe tempo nas coisas desaparecessem da noite para o dia e você ficar sem nada? A única coisa que vai te manter em pé é a sua intimidade com Deus. Não tenha dúvida disso. Foi isso que manteve Jó em pé. O que manteve Jó em pé
o que manteve ele sempre exaltando a Deus. Tinha aqueles momentos que ele preferia que morresse, ele preferia que aquele dia que ele nunca tivesse nascido. Então ele tinha aqueles momentos dele, mas o grande detalhe é que toda a sua dedicação era a Deus. A experiência de Jó é muito bonita para a gente, quando se trata de intimidade com Deus, porque ele era um homem muito abastado, muito respeitado. Imagino que seus filhos e suas filhas eram lindos. E ele fazia seus banquetes, e também depois ele fazia ofertas a Deus. Se porventura um dos seus filhos pecasse, tamanha era a sua preocupação de andar sempre em sintonia com Deus. E quando tudo foi tirado, ele continuou ainda exaltando a Deus. Em alguns momentos, sim, como qualquer outra pessoa, ele extravasava, né? Amaldiçoa o dia que eu nasci, né? Mas o interessante é que ele não culpava a Deus pelo que ele viveu. O resultado da intimidade com Deus é isso. Hoje você pode estar bem, amanhã financeiramente você pode estar zerado. Alguma coisa acontece que some tudo. O que vai te manter firme é a tua intimidade com Deus. Isso nos leva a fazer uma reflexão muito séria, quando nós pensamos o que está em nosso coração. O que está tendo prioridade no meu coração? É a minha vontade, é o meu querer? É o meu marido, é a minha esposa, é meu filho, é meu neto? Se essas coisas estiverem no primeiro lugar antes de Jesus, não está certo, meu querido e minha querida. Deus em primeiro lugar. Mas quando a gente inverte esse processo, fica muito ruim a vida da gente. Está passando, dando uma pincelada sobre a importância da intimidade com Deus, de priorizar a Deus. Se você priorizar demais o teu trabalho, a tendência é que se você perder teu trabalho, você acha que o mundo desabou. Porque o teu Deus é o teu trabalho. Se você ama uma pessoa muito mais do que a Deus, se aquela pessoa morrer, você entra em desespero. Não só pela perda, mas por quê? Porque infelizmente Deus não era a rocha da sua vida. Isso é muito sério e nos faz refletir. Quando nós olhamos para isso, dando essa pincelada sobre intimidade e falando sobre tentação, a gente já falou algumas vezes aqui, né, que tentação não é pecado, né? Pecado é cair na tentação, mas a tentação não é pecado. Pecado é cair nela. Isso que é pecado. E diante das tentações, das investidas do inimigo nas nossas vidas, uma das coisas que a gente precisa aprender e trabalhar muito com isso, eu comecei falando isso no início do culto, é sempre deixar muito claro, vívido na nossa mente, o que nós somos em Cristo. Nós somos justificados, somos salvos, somos filhos do Deus Altíssimo. Temos o Espírito Santo dentro de nós para nos direcionar, nos dirigir. Em João 12, gosto muito desse texto, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E é interessante que muitas vezes, quando a pessoa está num momento vulnerável da sua vida, o diabo ele tenta atacar e colocar em dúvida a nossa filiação diante de Deus. Os dardos inflamados de Satanás que eu tenho falado ao longo do tempo aqui. O diabo às vezes coloca, quando a pessoa está meio fracona na fé, o diabo começa a colocar, mas você não é salvo nada, rapaz. Você não é filho de Deus nada, rapaz. Você lembra o que você fez? E aí, se você está envolvido com Deus, aí você fala, não, mas isso era o velho homem, eu sou uma nova criatura, sou lavado pelo sangue do Cordeiro, sou justificado em Cristo, sou filho de Deus, e não me interessa mais o que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu ressuscitei em Cristo, eu saí das trevas para a maravilhosa luz. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Mas quando o inimigo começa a botar aquelas conversas na cabeça do crente, e o crente começa a acreditar naquilo, ele entra em desespero, ele acredita em certas coisas que nunca são verdades, mas ele cai nisso. Agora, o inimigo ele é muito astuto.
E quando eu digo que a nossa intimidade com Deus nos faz vencer as tentações, uma delas é que você fica forte, fica firme diante das mentiras do inimigo. Observe que o inimigo, aqui, Satanás, o diabo, ele não tentou. Jesus tinha feito o quê? Tinha jejuado e orado, gente. Tem crente que acha que porque jejua, ora, lê muito a Bíblia, está envolvido com Deus, ele acha que o inimigo não quer te atacar. O inimigo ataca de qualquer jeito. Porque o trabalho dele é tentar derrubar o crente de qualquer forma. Então, se você está firme, você resiste mais. Mas esse negócio, porque eu jejuo e oro, o inimigo não vai tentar colocar suas mentiras na minha vida? Não, se iluda. Porque Jesus, olha só, Jesus foi tentado e Jesus saiu agora há pouco do quê? De um jejum e oração. Jesus tinha recém se batizado ali para cumprir as Escrituras. Jesus tinha recebido as palavras lindas, uma voz do céu que dizia lá no versículo 17 do capítulo 3, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E observa que o inimigo, a primeira coisa que ele tenta, debatendo com Jesus, ele questiona o quê? A filiação de Jesus. Olha só a pergunta do sem vergonha. Olha só, se tu és o filho, quer dizer, como assim se tu és? Eu sou o filho, rapaz, você está enganado, vê se me erra, eu sou o filho, mas olha como que o inimigo é astuto, se tu és o filho, olha ele questionando a filiação de Jesus, se tu és o filho, olha só como é que ele diz, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. A gente vê mais para frente, ele questiona a filiação, no versículo 3. Do 5 ao 7, nós vemos uma outra situação. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, olha só, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos. Olha só, gente, algumas coisas a gente tem que aprender com esse texto. Jesus responde pela palavra. O diabo acorda, opa, por aqui não dá, então eu vou pela palavra também. Aí ele diz, olha, está escrito lá, o diabo cita para Jesus as escrituras no Salmo 91, 11 e 12, onde diz que o Senhor envia anjos para cuidar da gente. O inimigo, olha, quantas pessoas têm usado o texto bíblico para induzir outras pessoas a viver no pecado. O inimigo é astuto, gente. Ele é escolado nas coisas. E aí a gente vê novamente, do versículo de 8 a 10, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Agora ele vem assim, olha, é o seguinte, ele tenta a vaidade. E aí nós vemos novamente o inimigo tentando de alguma forma induzir Jesus a obedecê-lo, essa que é a realidade. Um dos resultados do crente é a sua convicção que é filho de Deus. Quando você tem essa convicção, fica mais fácil de lidar com o inimigo. Não importa, porque às vezes tem até crente, gente, que às vezes fica colocando na cabeça de outros crentes, mas você não é muito forte espiritualmente. Mas será que você é salvo mesmo? Olha que conversa do diabo. Um irmão para falar para o outro irmão tem que falar de palavras boas, que edificam. Nós fomos chamados para edificar o irmão, encorajar o irmão. O crente foi chamado para isso. O crente não foi chamado para ficar perdendo tempo em coisas periféricas, falando, criticando A, B ou C. Isso é coisa do inimigo, ele sim é o tinhoso. Ele sim é que é o acusador. O crente não é. O crente perde muito tempo falando de coisas que não levam a nada. O crente precisa falar da palavra de Deus. O crente precisa edificar o irmão. É carregar o fardo junto com o irmão. É isso que o crente faz. Esse é o princípio que Jesus espera de nós, seus seguidores.
Então a nossa intimidade com Deus, ela nos deixa muito claro essa convicção. Essa caminhada nossa com Jesus sempre nos deixa claro o quanto que nós pertencemos a esse Deus maravilhoso. Somos filhos dele e ninguém tira isso. Toda a natureza, toda a criação, todo o universo é testemunha no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, assim como você. Eu entreguei minha vida para Jesus em 1979. E qualquer pessoa daquela época que dissesse o contrário, é problema dele que disse o contrário. Porque toda a natureza, todo o universo, todo o céu, todo o Senhor, o nosso Deus e o seu exército celestial foram testemunhas do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não preciso que as pessoas fiquem reafirmando se eu sou ou não filho de Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Olha que bacana, que gostoso isso. Eu não preciso de palavras para acreditar o que eu sou. A gente vive num momento assim tão estranho, porque tem vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que ela pratica, a identidade dela é o trabalho dela, é o que ela faz. Você já viu que quando alguém vai apresentar uma pessoa, às vezes ele vai apresentar a pessoa, esse aqui é fulano de tal, dono da empresa tal. Quer dizer, o nome já ficou pequenininho, mas o dono da empresa tal. Quer dizer, ele começa a falar mais da pessoa, da função da pessoa do que realmente ela é. E quando uma pessoa começa a acreditar demais nessas coisas, na função que ela é, a tendência é que se um dia der uma inversão e perder tudo, ela fica sem identidade, porque quem é ela? Né? Eu sou o pastor Ismael. Mas na verdade, eu sou o Ismael. Essa que é a verdade. Porém, eu tenho que andar na linha, porque se eu cruzar o sinal vermelho e algum visitante me ver fazendo isso, aquele lá é o pastor da igreja Boas Novas. Ele não vai falar que é o Ismael, vai falar que é o pastor. Mas eu tenho que ter consciência de quem eu realmente sou. Eu sou o Ismael. Isso ficou, eu tive um treinamento disso ao longo da minha vida, porque a minha esposa, quando a gente não tinha escritório na igreja, eu tinha escritório em casa. E eu sempre levantava às 5 horas da manhã, ia para o escritório e chegava, era certeza, 9 horas da manhã, eu escutava o meu cachorro, o Billy, começava a caminhar ali, eu já escutava o barulhinho da patinha dele, em seguida eu já escutava a minha esposa chegando. Ela chegava com um cafezinho todo dia de manhã para a gente tomar ali. Então, 9 horas e já tinha terminado minha devocional, ela vinha com uma bandejinha de café, a gente sentava e tomava. Mas, gente, isso não era muito romântico, não, porque tinha dia que ela chegava sem café de manhã, abria a porta e disse, pastor, eu quero falar com meu marido. Aí eu entendi que eu estava sendo mais pastor do que marido em casa. Então, às vezes, a gente confunde as identidades. Temos que tomar cuidado com isso. Também tem aquelas pessoas que é o que os outros, que vive dos elogios, que vive do que as pessoas falam a respeito dela. Então, se as pessoas ficam só elogiando, ele acredita muito naquilo, ele acredita até que ele é bom mesmo naquilo. Quando para-se os elogios, a pessoa fica a ver navios, porque a identidade dela sumiu. Ela acreditava que era aquilo que as pessoas falavam. Mas e quem era ela? E tem aquelas outras pessoas também, que ela é o que tem. Como ela tem muitas posses, então eu sou essa pessoa. Dá uma viravolta, e alguém dá uma criticada nela, ela se desaba. Mas quando estamos envolvidos com Deus, tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos a consciência de que foi Deus que deu, e nós o exaltamos com tudo que Ele tem nos dado. E aí a gente fica livre de ser mesquinho, avarento, fica livre de tudo isso. Jesus, ele sabia quem ele era, é o Filho de Deus. Ele ouviu isso ali, no batismo, ele sabia disso. Quando nós estamos, nossa intimidade com Deus nos faz vencer a tentação, porque quando nós estamos envolvidos com Deus, nós estamos envolvidos com a sua palavra. Observa que em todas as 3 tentações que nós vemos registradas aqui, e chegando-se ele, o tentador disse, tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. É interessante que Jesus, ele responde o diabo com um texto de Deuteronômio 8:3.
Respondeu pela palavra, ele não respondeu porque fulano, um renomado pregador, um mensageiro disse isso, porque o filósofo disse não sei o quê. Não, ele responde com Deuteronômio, com as escrituras, em Deuteronômio 8:3, onde diz: o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha só, ele responde pela palavra, por quê? Porque ele está envolvido. Um dos resultados, o reflexo da minha intimidade com Deus é que a palavra de Deus está na ponta da língua. E não é uma retórica, não é, eu compartilho, eu falo. Aí quando a gente percebe isso, a gente vê que o inimigo, ele tem a mania de querer tentar as pessoas por necessidades físicas. Gente, Jesus ali, era Jesus o homem que estava enfrentando o inimigo. Eu já disse algumas vezes aqui, que Jesus em todos os momentos, ele nunca usou o poder que era investido a ele para ele mesmo. Ele sempre usou o poder dele para fazer milagre para outras pessoas, mas ele nunca usou para si mesmo. E aqui não foi diferente. Imagina, 40 dias sem comer, sem beber. Eu acho que ele perdeu uns quilinhos ali naquele momento, né? Você já imaginou? Alguém já fez aí um jejum de 40 dias de comida? Eu acho que você vai emagrecer. Era óbvio que se ele visse um pedaço de pão, era algo maravilhoso para ele. O inimigo sabia da sua fragilidade humana, porque ele estava debilitado ali, gente. Jesus estava. E ele tentou bem na necessidade de Jesus. Olha, já que se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pão. O inimigo muitas vezes, ele observa tanto as pessoas, que ele começa a perceber quando a pessoa está querendo coisas. E quando a pessoa começa a deixar Jesus de lado para ter coisas. E aí é onde, às vezes, quando a gente valoriza demais coisas, a gente cai em pecado, gente. Cuidado com isso. O inimigo tenta as pessoas pelas suas necessidades físicas, sim. Mas Jesus, intimamente ligado com Deus, ele responde e o diabo recua. Quando o diabo vê que ele está respondendo pela palavra, vamos pela palavra também, vamos seguir o jogo aqui que eu vou dar um jeito agora. E quando o inimigo tenta novamente, lá no versículo de 5 a 7, com Salmos 91, de 11 a 12, no 5 a 7, ele diz assim: então o diabo transportou. 6, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Olha só, olha, rapaz, já que você citou a Escritura, deixa eu citar para você também, olha a coisa. Olha, se lança daqui, porque você confia muito na palavra, né? Então confia na palavra, se lança daqui que vai ver se os anjos vão cuidar de você. E aí nós vemos novamente Jesus citando as Escrituras, lá em Deuteronômio 6, versículo 16, e diz assim: não tentarei ao Senhor, vosso Deus, como tentastes em Massá. Você não tente aqui, até ele mesmo responde no próprio texto, eu só estou citando o texto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Ele não vai para palavras filosóficas, ele não usa frases bonitas de escritores, ele vai para a palavra e diz, mas a palavra também diz o seguinte: pera lá. Ele responde pela palavra. Quando estamos envolvidos com a intimidade nossa com Deus, ela nos leva a envolver-se com a palavra de Deus e a responder pela palavra de Deus. E quando nós olhamos o versículo de 8 a 10, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Novamente a gente vê agora tentando a vaidade. Queridos, nossa natureza caída sempre gostou de aplausos. Nossa natureza caída sempre gostou de estar por cima, ser venerado. Nossa natureza sempre foi tão egoísta, a ponto de querer sempre ser o primeiro da fila. O primeiro a ser adorado.
A nossa natureza caída sempre tem esse desejo. E aí nós vemos novamente Jesus refutando isso com Deuteronômio 6,13, o Senhor a teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Novamente, pela palavra. Como é importante você ler a Bíblia. Como é importante você estudar, participar da escola bíblica dominical, tá? Como é importante você aprender a palavra de Deus e colar ela, tipo como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Queridos, como nós precisamos disso na nossa vida. Meus queridos, eu fico tão contente de vê-los aqui aos domingos. Fico contente demais. Mas o meu desejo também é que você tenha tempo com Jesus na sua casa todos os dias. E que você seja firme com o Senhor para dizer não ao pecado todos os dias. Porque é um desafio para nós. E por último, a nossa intimidade com Deus, ela nos faz vencer a tentação, sabe por quê? Porque a gente sempre está alerta. Aquela palavra de Jesus lá em Marcos 14:38, vigiai e orai para que não entreis em tentação, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você não buscar o Senhor na sua vida, todos os dias, não vai funcionar. Gente, tem pessoas que estão dando pouquíssimo tempo para Jesus e muito tempo para as coisas deste mundo, para o trabalho, para isso, para aquilo, coisas assim, é que nem, uma vez eu já citei aqui, né, que nem aquele camarada que está desempregado, aí ele fica muito estressado porque ele está desempregado, aí de repente ele liga num culto de quarta-feira, o pastor está pronto para ir para pregar para o culto de oração na quarta-feira, aí ele recebe uma ligaçãozinha uns 10 minutinhos antes do culto. Oi pastor, tudo bem? Aí o pastor fica empolgado, nossa, ele conseguiu um emprego. Ele, pastor, é o seguinte, hoje é culto de oração, né? Eu falei, sim, hoje é quarta-feira, você devia saber que é culto de oração. Então pastor, mas é que é o seguinte, eu estou tão estressado, que eu estou aqui na praia para arejar a cabeça, mas o senhor ora por mim aí? Gente, vê se isso é coisa de crente. Se eu preciso buscar. Se você está ruim, seu filho está doentinho em casa, você não sai de madrugada para o UPA? Agora, se você está fraco espiritualmente e não busca ao Senhor, alguma coisa está errada. A gente não sou, queridos, não tem palavra que eu possa mudar esse curso da conversa aqui. Ah, como eu gostaria, então, uma conversinha mais assim, mais sossegadinha, sabe? Mas não é, a verdade é essa. Há muitos cristãos vivendo deprimido, porque acreditaram em coisas que deram erradas. Então é importante para nós desenvolver cada dia mais a nossa intimidade com Deus. Nós podemos vencer as tentações, os dardos inflamados, as investidas de Satanás, e eu quero novamente falar aqui um pouco, a gente fala de dardos inflamados, e eu quero deixar cada vez mais claro isso. Dardos inflamados de Satanás é quando vem uma dúvida do maligno na tua mente. E o que vem a ser isso? É tudo aquilo que passa na tua cabeça e não procede das suas convicções cristãs. Pensamento que passa do nada. Isso é coisa do inimigo. Agora, os dardos inflamados de Satanás são apagados pelo escudo da fé. Está lá em Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por isso, queridos, quando o diabo joga os seus dardos, se você está envolvido com a palavra de Deus, você verbaliza, não, peraí, rapaz, você está enganado comigo, eu sou filho de Deus. Esse pensamento que você está pondo na minha cabeça, ou às vezes levando pessoas, mas você é crente mesmo, só porque você pecou ali, você errou, talvez você deu uma palavra dura para alguém, ofendeu, aí as pessoas, e diz que vai na igreja ainda. Tem crente que se chateia quando escuta isso, mas não deveria se chatear, deveria apenas dizer, olha, eu vou para a igreja assim, eu sou pecador, e me perdoe pelo que eu fiz.
Mas não ficar escondido debaixo dessas coisas. E Jesus, então, eu quero concluir com algumas lições práticas do que a gente vê na atitude de Jesus. Como a gente pode vencer a tentação? Né? Você disse que é com a nossa intimidade com Deus, mas na prática é isso. Ter uma vida de oração. Você já organizou na sua agenda um tempo para Jesus? Não é aquele tempo que você está dirigindo, porque você está atrasado, eu vou falando com Jesus dirigindo mesmo. Para com isso. Quem gosta de conversar com uma pessoa que não presta atenção? Já conversou com uma pessoa que a pessoa não presta atenção em você? É ruim demais, né? Você vai falando e a pessoa, Não estou falando disso. Estou dizendo para você separar um tempo para falar com o teu pai. É olho no olho. É tempo, não importa se é 10 minutos, 15 minutos, é 5 minutos, mas que seja de qualidade. Que seja aquele momento que você tenha coragem de desligar o seu celular, desligar tudo e dizer até para a tua família, se for o caso, assim, gente, nesse momento eu quero que vocês me dêem um tempo, porque eu quero ter o meu tempo com o meu pai. Isso é ser corajoso. Tirar tempo para isso, gente. Às vezes a gente faz tanta coisa, mas o seu tempo com Jesus, aquele tempo de parar e conversar com Ele, de chorar para Ele, de apresentar para Ele os seus medos, os seus anseios. Uma das atitudes de Jesus que era tremenda, é muito gostoso de você ver isso em todos os evangelhos. Jesus tinha prazer no Pai. Ele tinha prazer de falar com Deus. Ele tinha prazer de separar tempo para Deus. Às vezes ele falava assim, gente, fica aí que eu estou subindo, vou conversar com Deus. Ele escolhia lugares para falar com Deus. Queridos, aqui vem uma reflexão para a gente. Quando nós separamos um tempo para falar com esse Deus, é o nosso Deus único, verdadeiro, que deu o seu Filho na cruz para nos salvar, para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Um relacionamento de pai e filho. E às vezes você tem tempo, você escuta uma pessoa 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, ou 50 minutos, e com Deus você não lê a palavra um pouquinho para ouvir o que Ele tem para te dizer. Será que os valores não estão invertidos? E será que não é isso que tem acontecido na sua vida? E por isso você tem sido fraco espiritualmente? Gente, a gente tem que tomar cuidado dessas coisas. Quem ama a Deus tem prazer de falar com Deus, sabia? Conversar com Deus é quem ama a Deus. Não, Raquel, vamos falar a verdade, né? A gente gosta de conversar com pessoas que a gente gosta, não é não? Quando você fala com uma pessoa que é aquele monte, é um poço de atrocidade e tragédia, né? Tem pessoas, quando eu vou para a minha terra, às vezes as pessoas lá, sabe quem morreu? Eu falei, poxa, eu não vim aqui na minha cidade para saber quem morreu. Tem pessoas que às vezes só tem palavras negativas. É tão ruim falar com essas pessoas, mas tem que falar. Agora, veja bem o prazer. Quem ama a Deus, fala com Deus. Quem tem apetite da palavra de Deus, lê mais a Bíblia. Quem tem apetite, vontade de ler a palavra, de falar, de ouvir o que Deus tem para ele, lê Bíblia. Não dá aquela pincelada, não. Olha, gente, como é sério isso. Intimidade com Deus é isso. É alegria. Gente, agora é o meu momento de falar com Deus. Quem anda com Deus tem poder para resistir o diabo. Essa é a verdade. Quem caminha com o Senhor tem poder para resistir o diabo. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. O problema não é o inimigo das nossas almas. O problema é a ausência de Deus nas nossas vidas. Esse que é o nosso maior problema. Precisamos pedir para Jesus nos ajudar. Outra coisa é ter uma vida cheia do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. Quantas vezes Jesus aqui ele respondeu na ponta da língua? Opa, peraí, não é bem assim não. O que está acontecendo? Olha, queridos,
nós crentes em Jesus não devemos subestimar o diabo, mas também nós não precisamos ter medo dele, e sim resisti-lo, tá? Mas não ter medo, porque ele já está vencido. E o nosso Senhor Jesus, ele sempre está com a gente. Hebreus 2:18 diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que estão tentados. Jesus te ajuda a vencer. E Jesus já venceu o inimigo. E ele nos assiste. E eu quero dizer para você que ser filho de Deus significa que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Essa é a verdade. O crente foi tirado da potestade de Satanás, da casa do inimigo, do reino das trevas. E agora, sabe o que acontece? Em Cristo, estamos assentados à destra do Pai, em Cristo Jesus. É o que nós somos em Cristo. Que o Senhor nos ajude a termos uma coragem de fazer uma boa reflexão nas nossas vidas, de como nós estamos levando Jesus na vida da gente. O tempo que eu estou levando com Jesus. Gente, isso é muito sério. Porque eu vou te falar uma coisa, a pessoa que está envolvida com Jesus, ela não tem vontade de aplauso, não gosta de ouvir aplauso. A pessoa que está envolvida com Jesus, ela não perde tempo falando mal dos outros, não, tá? A pessoa envolvida com Jesus, ela se preocupa em orar por pessoas que estão com problemas. A pessoa que está envolvida com Jesus, quando ele faz algo para a glória de Deus e alguém diz: nossa, parabéns, você foi ótimo, ele diz: eu não. A glória é do meu Deus. A pessoa que está envolvida com Jesus, quanto mais ela tem sucesso no seu trabalho, ela reconhece que não é dela aquele sucesso. Ela reconhece que foi Deus e ele exalta a Deus com tudo aquilo que Deus deu para ele. É isso que é. Então tem muita gente falando que está com Jesus por causa disso ou daquilo, mas gente, falar que está com Jesus, você não é um super crente não, mas as suas atitudes demonstram o teu amor por Jesus. E a gente precisa enfrentar os desafios das nossas vidas. As investidas do tinhoso, nós temos que investir e temos que resistir pela palavra. Eu não sei como que você tem levado o seu tempo com Jesus, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você está meio pouquinho com o tempo de Jesus aí, você está ouvindo, você só está gostando de ouvir mensagem no YouTube, não sei o quê, mas não lê a tua Bíblia, olha, não cai nessa não. É você que tem que começar a folhear a tua Bíblia, tá? Folhear, ler, orar, conversar. É você que precisa decidir tempo, definir tempos de prioridade seu com Jesus. Não são as pessoas que têm que dizer isso para você, e muito menos as situações que te forçam a ter que fazer isso. Porque se você está com a caminhada com Jesus, aconteceu um problema, assim, não, então vamos orar. Vamos resolver isso agora. Mas você não se sente forçado por causa da situação. Você já está fazendo essa caminhada com Jesus. Aí você vai longe. Então, queridos, a nossa intimidade com Deus nos leva a vencer as tentações das nossas vidas. A gente precisa pedir a Jesus para nos ajudar nisso. E tomarmos cuidado com as coisas que a gente tem visto por aí. Eu não posso terminar essa mensagem sem dizer uma coisa que ficava engasgado na minha garganta toda essa fase agora. Que é o seguinte, eu sei, todo mundo diz: o que está engasgado aí, pastor? Quer tomar um copo d'água? Não. O que fica mais engasgado na minha vida, justamente todos os anos nessa época, é quando eu vejo crentes, igrejas, fazendo festas juninas. E depois não é isso não, depois vai para Halloween. E as crianças ficam se vestindo de coisa do diabo. Oh meu Deus, isso traz a maldição para a vida do crente. Onde está a intimidade, o discernimento espiritual, para a gente não compactuar com as obras do diabo?
Houve uma época que o crente, ele chegava para a professora e dizia, na cara dura, meu filho não participa. Mas hoje, não tem nada demais, pastor, é só porque, imagina, coitadinho, né? Ele não vai participar, depois os amiguinhos mostram as fotos. Meu querido, não cai nessa não, que isso é mais um engodo do capeta. E depois as famílias é que sofrem com as investidas dentro da casa do crente. E outra, não foi o diabo que entrou não, a gente abriu a porta para ele entrar. Mas se você está envolvido com Deus, você tem discernimento, e você diz não, e você não está preocupado se vão chamar você de fanático, se vão chamar você disso, daquilo. Quando você é criticado por obedecer a Bíblia, isso é bom. Às vezes dói um pouquinho o lombo, mas é bom. Jesus foi criticado por quê? Porque ele mudou o conceito. Quando ele veio para falar da lei, ele não veio contra a lei, ele veio resgatar a essência da lei que se perdeu. E parece que a gente voltou novamente nesse mesmo mundo. Meus irmãos, isso é sério. Agora, se alguém aqui achar que eu sou fanático, eu vou aceitar de bom grado esse elogio. Mas eu quero dizer para vocês, o estrago que faz numa família adorar divindades, só a Deus adorarás. Mas o diabo vem com aquela conversinha mansa de veludo. Olha, isso é radicalismo. Não vai na onda do teu pastor, não. Na minha onda você não tem que ir. Mas o que a palavra diz? Do seu sumo pastor. Você está indo na onda? Então agora eu já não estou mais engasgado. Já falei. Agora cabe a você ter a coragem de ser um crente autêntico, onde quer que você esteja. E viver o Evangelho. A intimidade com o Senhor nos dá discernimento e coragem para dizer não para as coisas. Que o Senhor nos ajude a ser corajosos na palavra. Amém? Vamos colocar em pé? Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, e ajuda-nos, ó Deus, cada dia mais a termos uma intimidade com o Senhor. Precisamos disso. Eu te louvo, eu te exalto e eu te adoro, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem nos alertado, nos orientado para servirmos a Ti. Obrigado, Pai. E o Senhor falou nos nossos corações nessa noite, então eu quero pedir que o Senhor ministre nos nossos corações, continue a ministrar, e ajudar cada um de nós a repensar sobre tudo que o Senhor falou para a gente hoje aqui, e necessariamente mudar aquilo que o Senhor achar, que o Senhor entende que tem que ser mudado, revela para nós por meio do Teu Santo Espírito para a gente mudar. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença com a gente aqui, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém.